Vem comigo, pessoal, está assim, ó. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das 4 frases abaixo. Observa só. Como em outros lugares do mundo, a epidemia tomou o país de assalto muito rapidamente, de ponta a ponta. Lembra, pessoal, quando eu tenho aqui de ponta a ponta, eu tenho palavras repetidas. Quando houver palavras repetidas formando locuções, né? Frente a frente, gota, gota a gota, boca a boca, formando locuções, boca a boca, cara a cara, enfim, entre palavras repetidas não há crase. Então ali, pessoal, nós temos de colocar ponta a ponta sem crase. Portanto, eu risco a letra B, eu risco, pessoal, a letra C e fico entre 3. Observação. O A, que ali está, pessoal, esse A aqui no meio, esse A é uma preposição, tá? O A é uma preposição. Na nova regra, eles tiraram o hífen de palavras unidas por meio de preposição. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o hífen em pé de moleque, sempre que representava o doce, pé de moleque, era com hífen. Mas como eu tenho uma preposição unindo pé e moleque, não há mais hífen. Em algumas palavras sobraram, palavras que indicam espécies botânicas ou animais, mas a regra geral desapareceu. Para vocês terem uma ideia, antigamente havia uma dúvida quando que haveria ou não hífen em dia a dia. Não sei se vocês lembram disso. Na regra antiga, nós tínhamos o dia a dia com hífen e sem hífen. Com hífen era cotidiano e sem hífen era dia após dia. Mas como aquele A é uma preposição, na nova regra, se houver preposição, não há mais hífen. Então, ali, pessoal, a primeira coisa que vocês têm de saber, na letra A, ali, ó, ponta a ponta, está com hífen, não existe mais. Quando houver preposição unindo substantivos, não há mais hífen. Então, risca também a letra A. Ficamos, portanto, entre duas, somente sabendo a primeira lacuna. O primeiro ministério dedicado à saúde. Muito bem. Saúde é um substantivo feminino. Então, eu posso trocar por um substantivo masculino. Se eu colocar, por exemplo, pessoal, coração, nós teremos o primeiro ministério dedicado ao coração, portanto, crase. Para a Fundatec, eu consigo tranquilamente fazer assim. Existem bancas como Sebrasp, que é o CESP, né? Eles perguntam o porquê da crase, daí a gente faz diferente, né? O primeiro ministério dedicado, quem se dedica a alguma coisa, quem é dedicado a alguma coisa. E saúde é um substantivo feminino, que dá A. A mais A, crase A. Eu não sei como é que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo pela lógica, o que é pela lógica? Quem é que pede a preposição, quem é que pede o artigo ou pela troca? Só uma pergunta, vocês estão fazendo como? Pela Fundatec dá para fazer pela troca, tá? Quando é Sebrasp, daí muitas vezes eu tenho que saber quem é que pede a preposição, quem é que pede o artigo. Enfim, não sei se... Eu acho que a maioria faz pela troca, mas eu acho um pouco dos dois. Depende do contexto, beleza, mas é a melhor coisa que tem, que vocês saibam as duas coisas. Os dois, a melhor resposta é essa, os dois, perfeito. Tentando fazer com a regência verbal, os dois, isso. Ó, os dois é aquilo que a gente fala, pessoal, na matemática, né? Eu tenho a certeza, não erro nunca. Perfeito, então o segundo ali, pessoal, com crase. Só com o primeiro e com o segundo já acertaríamos que é Dinamarca. Vamos fazer o resto. Os hospitais eram poucos e inacessíveis à grande parte da população. Então, pessoal, olha só, inacessíveis ao povo. Mesma coisa, se é inacessível a alguma coisa, e ali parte é um substantivo feminino à parte, crase.
O orçamento gaúcho da época, por exemplo, dedicava apenas 2,5% dos investimentos à saúde pública. Então, dedicava apenas 2,5% dos investimentos ao povo. Crase, saúde é um substantivo feminino. Ou dedicava alguma coisa a outra coisa. O verbo dedicar ali pede a preposição a. Muito bem, pessoal. Letra D, Dinamarca. Número 2. Para responder a questão, leia a frase abaixo. No tocante... Agora, cuidado, tá? Cuidado, pessoal. Repetir a número inacessível, a 3. 1, 2, terceira. Os hospitais eram poucos e inacessíveis à grande parte da população. Lembra que aqui, ó, quem manda é a palavra parte, que é o substantivo feminino. Substantivo feminino, né? Mas na hora da troca, o que a Fundatec faz? Ela troca tudo isso aqui, ó, por um masculino qualquer. Então, coloca, por exemplo, povo. Os hospitais eram poucos e inacessíveis ao povo. Então, é isso aí que a Fundatec faz para verificar se há crase ou não. Se a gente pegasse uma banca, claro, pessoal, e aí é muito importante o que eu falo para vocês sempre, tá? A gente vai de acordo com a banca. Se a gente pegasse a FAURGS não colocaria crase nesta, os hospitais eram poucos e inacessíveis à grande parte da população. A FAURGS não colocaria. Por que a FAURGS não colocaria? Porque eles não veem a palavra parte, e aí eu vou complicar a vida de vocês agora, tá? Vou complicar. Eles não veem a palavra parte solicitando um artigo, embora seja um substantivo feminino. Eles não veem a palavra parte quando significa um pedaço, já caiu na FAURGS, parte, que significa um pedaço, solicitando artigo. Então, eles veem assim, ó, parte da população acha que tal coisa, ou a parte da população acha. Não, eles não veem, tá bem? Então, se fôssemos na FAURGS, a FAURGS não colocaria crase. Colocando pedaço, os hospitais eram poucos e inacessíveis a grande pedaço da população. Enfim, mas aí é FAURGS, né? Tá, a dúvida da Liz, na verdade, é outra, né? Ó, quando eu tenho na língua portuguesa, o que eu tenho na verdade? Eu tenho uma palavra que vai solicitar a preposição. Beleza, que é a preposição a. Mais uma outra palavra que vai solicitar o artigo definido feminino, que é o a. Quem é que pede o artigo? É o substantivo feminino. Na língua portuguesa, antes ou depois do substantivo, nós poderíamos ter um adjetivo. Lembra que o português permite essa questão, o adjetivo poderá vir antes ou depois. Linda mulher, mulher linda. Então, pessoal, mesmo que haja um artigo, não vai mudar nada para fins de crase. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó, refiro-me à nova amiga de Carlos. Então, eu sei que nova é um adjetivo, beleza? Mas para fins de crase não muda nada, porque se eu trocar amiga aqui, ó, por amigo, como que eu vou reescrever a frase? Refiro-me ao novo amigo. Então, continua havendo crase. Refiro-me, colocar, por exemplo, no plural, pode ser no singular ou plural,
mas vamos colocar aqui, ó. Só para ficar igual, coloca no singular. Refiro-me a grande amiga de Carlos. Então, grande é adjetivo. Se é adjetivo, não vai mudar nada para fins de crase. Refiro-me ao grande amigo de Carlos. Crase igual. Quem manda na crase é o substantivo. Amiga, amiga. Aqui que está mandando, tá? Grande é um adjetivo que poderá vir antes ou depois. Então, o adjetivo ele não influencia para fins de crase. Tá bem? Não influencia. A única briga que já caiu na FAURGS, e aí que eu falei antes para vocês, que a briga é na palavra parte. Refiro-me, para Fundatec ainda bem que não vai ter, né? A parte da população miserável. Ou melhor, miserável não vai dar para colocar, então eu vou definir. Só refiro-me à parte da população. Esta aqui, ó, que é a confusão. Para a Fundatec não tem, tá? Para a Fundatec tem crase. Mas para a FAURGS, eles dizem que esta palavra parte aqui, ó, embora seja um substantivo feminino, ela não pede um artigo. Não pede um artigo. Por quê? Porque se eu fosse reescrever a frase, eu reescreveria assim, ó, parte da população passa fome. Então, eu não escrevo a parte da população passa fome. A palavra parte, ela é usada na forma indefinida. Mas isso aí daí seria FAURGS, então não vamos complicar. Para a Fundatec, eles não veem isso, trocam uma palavra masculina e daí eles colocam a crase. Tá bom? Então ali, se houver adjetivo, não faz diferença, tá bem? Grande é um adjetivo. Número 2, pessoal. No tocante, agora cuidado. Quando nós temos ali, ó, no tocante, eu posso ter no tocante a habilidades, singular e plural, e no tocante as habilidades, plural com plural. Primeiro, de nada, Guilherme. De nada. Ó, no tocante a habilidades, singular e plural, crase nem a pau, se assim eu for. No tocante às habilidades, plural com plural, crase normal, normal. Então, se eu colocar aqui, pessoal, projetos, por exemplo, eu vou falar no tocante aos projetos. Então, crase normal. Vamos lá. Começa assim, ó. No tocante às habilidades, plural com plural deveria haver crase. E risquei a letra A. Letra B pode ser. Letra C, singular e plural, a habilidades nem a pau. Depois Dinamarca, plural, deveria haver crase. Risquei. Fiquei entre duas. Agora vamos, pessoal, ao outro segmento, que está assim, ó. No tocante, portanto, às habilidades, foi o que sobrou, básicas de que as pessoas precisam, a mudança era muito mais lenta. Então, você sabia o que ensinar à próxima geração. Ó, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Geração é o substantivo, próxima é o adjetivo. Não faz mal. É só trocar geração por uma palavra masculina. Então, você sabia o que ensinar ao próximo nível. Aqui ficaria, se eu colocasse nível, ao próximo nível, portanto, crase. Letra B de Brasil. Tá bom? Então, o adjetivo ele nunca influencia para fins de crase, porque no português, diferente do inglês, né? O adjetivo virá antes ou depois do substantivo. Muito bem. Brasil
é o nosso gabarito. Questão 3. A exemplo do que ocorre na frase, ao contrário, dá dignidade à pessoa. Em qual das seguintes orações o emprego da crase também está correto? O médico examinou a paciente. Examinar é verbo transitivo direto. O médico examinou o menino. Não tem crase. A criançada exagerou a gritaria. Não, a gente fala, pessoal, exagerou na gritaria. Exagerou em alguma coisa, né? O rapaz forneceu água à cliente. Ó, lembrando sempre, a palavra paciente, a palavra cliente, ou ainda, sei lá, estudante, ou ainda motorista. Vocês sabem que é sempre o artigo que vai marcar o gênero. Eu posso falar, portanto, o paciente, a paciente, o cliente, a cliente, o estudante, a estudante, o motorista, a motorista, o amante, a amante, o combatente, a combatente, o pedinte, a pedinte. Lembra disso? Então aqui, pessoal, nós temos o artigo definindo o gênero. Se colocou a cliente, é porque é cliente uma palavra feminina, substantivo feminino. Se fosse masculino, o rapaz forneceu água ao cliente. Portanto, frase correta, letra C. A empresa indenizou a funcionária. Indenizar é verbo transitivo direto, então não tem crase. Indenizou o funcionário. O barulho perturbou a jovem. Perturbar é verbo transitivo direto. Perturbou o povo. Tá bem? Então, fornecer ali está como verbo transitivo direto indireto. Fornecer alguma coisa a alguém. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído, consolidado a matéria para vocês, ou que eu tenha também trazido algum conhecimento, tá bom? Façam a inscrição no canal, deixa o gostei aí e até a próxima aula. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau. E até, foco, constância, tá aqui, foco, constância e disciplina. Esse é o nosso lema aí, para que possamos passar e conseguir, eu não falo assim, passar é uma etapa, para que consigamos ser nomeados. Beijão!